Está na hora do Raio-X com o Francisco Goiana da Silva. Bem-vindo, boa noite. Vamos começar precisamente por falar acerca do eclipse, porque na quarta-feira, eu já disse aqui erradamente que é amanhã, mas não é só na quarta-feira, vai ser possível ver este fenómeno muito raro e milhares de pessoas, prevemos nós, vão estar de olhos postos no sol, mas há riscos. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos os que nos acompanham. De facto, este é um evento que é muito interessante, mas muito pouco arriscado no que diz respeito ao impacto no SNS, e de facto os impactos no SNS são a minha área de especialidade, mas ainda assim vou aqui desmistificar um bocadinho todo este interesse que este fenómeno astrológico tem expultado e que já tem motivado mobilização de médicos, oftalmologistas. Eu gostava muito de ver mais vezes oftalmologistas a falarem de temas realmente que assolam a população, como, por exemplo, retinopatia diabética, as cataratas, falta de acesso a cirurgias de cataratas. Mas pronto, estamos aqui focados no eclipse solar. Então, quais é que são os fatores de risco principais? Ora, Diogo, aqui desmistificar uma ideia que eu acho que pode estar a passar, que é: o Sol não vai ficar com a radiação mais forte durante o eclipse solar. O problema não está na radiação do Sol. O problema está em quem provavelmente pode estar mais interessado e mais focado em olhar diretamente para o Sol. E, portanto, 3 fatores. Primeiro, uma vez que o Sol começa a estar, por assim dizer, tapado pela Lua, há um mecanismo de defesa que os nossos olhos têm, que é o desconforto à luz demasiada. E, portanto, como a luminosidade vai ficar mais reduzida, o desconforto não vai ser tão grande e, eventualmente, o que é que acontece? As nossas pupilas dilatam-se. E tem uma coisa interessante. Então, os nossos olhos são como umas caixas. E, portanto, imaginemos uma caixa que tem uma abertura superior e, no fundo da caixa, tem umas células muito sensíveis, que estão então as células da retina, que são células nervosas que convertem a luz em informação. É isso que nos permite ver. Ora, quando há luz demasiada, a porta superior da caixa diminui. E isto chama-se miose. É quando nós ficamos com aquela manchinha preta do olho muito pequenina. Porquê? Porque estamos a proteger-nos do excesso de luz. Ora, quando há menos luz, acontece uma coisa, que é nós queremos captar toda a informação possível para chegar às células da retina. Então há um fenómeno que é a midríase, que é quando então aquela portinha abre. Ora, como o Sol começa a estar mais tapado, nós acabamos por ver um fenómeno natural de midríase. O que é que aqui é importante dizermos? Ora, como nós estamos em midríase, mais radiações podem chegar a estas células muito frágeis da retina. E as pessoas, como não há este desconforto que normalmente existe com muita luminosidade, podem conseguir estar mais tempo a olhar diretamente para a luz do Sol. Mais confortável. Ora, a luz do Sol, independentemente do dia que seja, quer seja num dia com eclipse ou num dia normal, pode ter um efeito corrosivo, por assim dizer, nas células da retina. E aí nós vemos queimaduras solares da retina, não é? E, portanto, porque é que isto ainda é mais preocupante? Porque a retina não tem receptores da dor, ou seja, eu posso estar a ser ferido em termos da retina por estar a olhar diretamente para o Sol e por não sentir desconforto, e ainda assim posso depois ter efeitos a médio e longo prazo. Ainda assim, Diogo, dizer que o risco é reduzido e deixar aqui uma sugestão a todos aqueles que nos ouvem, que é o espetáculo de ver isto com os óculos de papel e tudo que se tem gerado à volta disto, todo o comércio que se tem gerado à volta disso, vai ser um espetáculo muito pequenino e acho que muita gente vai sair desiludida. Bom é as pessoas não olharem diretamente e verem, por exemplo, aqui na SIC, que vai ser num ecrã muito maior, vai-se ver com muito mais detalhe e o risco é muito mais reduzido. Sim, mas estar na rua também há de ser certamente uma boa experiência para quem quiser ter essa possibilidade. E o conselho aqui é que se usem, de facto, os óculos... Nunca olhar diretamente, olhar sempre com óculos próprios para o efeito. Os óculos de sol não servem para isso. E mesmo as máquinas fotográficas ou máquinas de filmar que não estejam equipadas para este tipo de eventos não são seguras. Portanto, ou se usam óculos, ou se usam equipamentos capacitados, ou se vê na televisão com muito mais qualidade e muito mais tranquilidade. Aí não há risco nenhum, de certeza. Vamos avançar para o nosso segundo tema, que é o primeiro centro de saúde privado, que foi inaugurado na semana passada. Ele já entrou, de facto, em funcionamento. É o único ainda, mas já deviam ser 20. Isto significa que esta política não está a correr bem? Esta ideia não está a correr bem? Diogo, antes de mais, explicar a quem nos ouve lá em casa porque é que nós estamos a falar e porque é que se está a gerar tanto interesse à volta de um centro de saúde supostamente privado.
Isto é, porque o nosso sistema de saúde está organizado de forma a ter atualmente 2 portas de entrada. Estas 2 portas de entrada são, inicialmente, a linha do SNS 24, para onde se deve ligar antes de se acorrer a qualquer tipo de urgência hospitalar ou centro de saúde, ou então os próprios cuidados de saúde primários dos centros de saúde. Ou seja, tem 2 portas de entrada. Ora, qual é que é o principal problema do nosso Serviço Nacional de Saúde? Aquilo que a maioria das pessoas se queixam. É a dificuldade de acesso. O difícil é entrar no sistema. Depois de se entrar no sistema, os serviços são normalmente de altíssima qualidade e a satisfação é muito grande. Ora, muita gente tem atacado e vem sempre dizer, os políticos, porque não há um médico de família e há mais portugueses sem médico de família. Vamos ver o que dizem os números. E, portanto, qual é que foi a evolução do número da cobertura de portugueses com médico de família entre 2020 e 2026? E qual é que foi a evolução do número de utentes inscritos no SNS entre 2020 e 2026? Ora, vamos aqui perceber uma coisa. Em 2020 havia 90% de utentes que tinham um médico de família atribuído, ok? Ora, em 2026 este número reduz-se, mas não se reduz para 50% ou para 60%, reduz-se para 85%, ou seja, há uma redução da cobertura de 5%. Ora, se o número de pessoas inscritas no SNS fosse igual, aí nós devíamos estar ainda mais preocupados, porque dizíamos assim, nós estamos a fazer pior. Ora, mas não é isso que acontece, porque entre 2020 e 2026 há quase mais 500 mil pessoas inscritas no Serviço Nacional de Saúde. Ora, este aumento do número de pessoas a querer utilizar o SNS quase compensa a redução da percentagem de pessoas com médico de família atribuído. Coisa para ficarmos descansados. Provavelmente não estamos a fazer muito pior. Bom, mas isso significaria que em 6 anos provavelmente não tinha mudado nada. Exatamente. Ou seja, nós já devíamos ter feito mais, já devíamos ter captado mais, mas pelo menos não piorou consideravelmente. Ora, quais é que são as estratégias que devem ser usadas para se tentar melhorar esta situação? Ora, uma destas estratégias é a organização. E como é que os nossos centros de saúde estão organizados? Aqui vamos entrar numa parte de explicar às pessoas que ouvem assim estes jargões, eu vou tentar aqui simplificar. Os centros de saúde hoje em dia já não se chamam, dentro da gíria médica ou clínica ou da gestão de saúde, centros de saúde. Estão organizados em 4 possíveis tipos. Primeiro, unidades de cuidados de saúde personalizados. E as unidades de cuidados de saúde personalizados basicamente são grupos de médicos que trabalham nos centros de saúde e que basicamente têm um nível de autonomia muito reduzido, não têm autonomia para organizarem as suas equipas e trabalham com as mesmas condições que qualquer outro funcionário público, ok? Ora, estão muito a par de um conceito que é a unidade de saúde familiar. Normalmente são estes grupos mais pequenos de médicos que dão resposta a áreas mais pequenas, a bairros, a regiões mais pequenas de cada região. Ora, dentro destas unidades de saúde familiar nós temos 3 tipos. O modelo A, o modelo B e o modelo C. Isto parece muito complexo, não é, Diego? Mas então vamos perceber qual é a diferença. Então trouxe-vos aqui um quadro, para vocês perceberem bem a diferença do que é uma unidade de saúde familiar modelo A, modelo B e modelo C. Ora, a grande diferença aqui tem a ver com a autonomia das equipas. Primeiro, numa unidade de saúde familiar do modelo A, as equipas têm muito pouca autonomia, porque elas não são escolhidas, os colegas não se organizam. Portanto, são agrupados de acordo com os critérios que alguém decide. Antigamente eram as ARS, agora serão as ULS. Nas unidades de saúde familiar do modelo B e do modelo C, aqui a autonomia é muito maior, porque estas pessoas decidem, vamos criar uma equipa para dar resposta a esta região. Eu escolho os meus colegas, eu comprometo. E aqui fala-se de incentivos, mais uma vez. Porquê? Porque, mais uma vez, as unidades de saúde familiar do modelo antigo, do modelo A, que praticamente já não existem em Portugal, não têm incentivos nenhuns, que é façam muito ou façam pouco, é igual. Sejam muito competentes ou sejam muito pouco competentes, é igual. O mesmo já não acontece. Mas no modelo B e no modelo C, em que estes médicos, se fizerem melhor, se atingirem os objetivos em termos de indicadores de saúde dos seus doentes, são mais bem pagos. A gestão das unidades de saúde familiar A e B é pública. Qual é que é a grande novidade? É que agora há as unidades de saúde familiar modelo C, em que a gestão é privada, mas continuam a ser do SNS. Isto não é privatização do SNS, é simplesmente chamar operadores privados para gerir algumas unidades do SNS. Comparado com os hospitais que já funcionavam em PPP? Parcerias público-privadas, exatamente. Isto são parcerias público-privadas para dar resposta a um problema grave da falta de cuidados de saúde primários, que são a porta de acesso, a parte que funciona pior no SNS. Ora, vamos aqui explicar qual é que é a história disso, das unidades de saúde familiar do modelo C. Privatização do SNS. Será que é mesmo assim? Então, ao longo dos anos, primeiro, sabe quem é que inventou e pôs na lei estas unidades de saúde familiar privadas? Foi o Partido Socialista.
Também foi o Partido Socialista que criou o modelo das parcerias público-privadas nos hospitais. Portanto, esta ideia de que a esquerda quer tudo público e a direita quer tudo privado, não é tanto assim. Isto tem a ver com gestão. Portanto, até foi o Partido Socialista que previu a criação deste novo modelo para dar resposta às necessidades da população. Mais uma vez, passados vários anos, em 2023, voltou a reforçar isto quando foi feita esta reforma das unidades locais de saúde. Optaram por manter este modelo. Temos que acelerar. Depois, o que é que acontece? Mais tarde, quando muda o governo do Partido Socialista para o Partido Social Democrata, há este plano de emergência. E aí, pela primeira vez, há um governo que diz assim, não, nós não queremos tirar isto do papel e queremos fazer mesmo. Entre esse dia, que foi em 2024, e agora o que é que acontece? Há regulamentações por parte da Secretaria de Estado, depois pede-se às unidades locais de saúde que preparem os concursos, cada uma para as suas unidades de saúde familiar do modelo C, e finalmente é implementada a primeira na semana passada. Ora, porquê é que demoramos 2 anos? Primeiro, e quais é que foram estes atrasos, os erros e os acidentes? Primeiro, desde o ano em que isto é previsto pelo Partido Socialista até a implementação passaram 19 anos. Isto é o estado da nossa nação. É uma vergonha. Uma coisa que é precisa para resolver um problema demora 19 anos a ser implementada. Quem é que tem culpa aqui? Pelo menos nos últimos 2 anos. Primeiro, a regulamentação da lei foi pessimamente feita por uma então Secretária de Estado, a doutora Cristina Vaz Tomé, que entretanto foi substituída, e bem, a meu ver, eu fui muito crítico da gestão dela. Como a lei estava mal feita, as unidades de saúde familiar não foram bem esclarecidas. O modelo financeiro foi muito exigente. Exige-se que os operadores privados gastem menos 20% do que as unidades públicas. Portanto, isto tem de ser um bom negócio para o Estado. Variabilidade do modelo de concurso. Aqui há uma coisa que eu acho mal. Se nós temos várias unidades locais de saúde e se nós temos uma direção executiva, acha que faz algum sentido eu dizer assim, olha, agora cada um faça o seu concurso e defina os seus critérios. Ora, é o salve-se quem puder. Isto não é autonomia, isto é duplicação de trabalho e de recursos. Finalmente, terminar. Finalmente, uma coisa que eu acho que aqui está a falhar e que precisamos de olhar muito bem. A grande mais-valia de nós termos unidades locais de saúde, ou unidades de saúde familiar do modelo C, ou seja, com mais autonomia e mais privado, é dar-lhes uma oportunidade de prestar cuidados com os mesmos indicadores e a mesma exigência, mas com modelos diferentes. Ora, uma coisa que tem ficado aqui mal nestes concursos é que parece que queremos, nós queremos fazer um enxerto das práticas do público para as práticas do privado. Ora, não é assim. Nós devemos dizer às pessoas, nós queremos X doentes bem tratados. Agora, arranjem processos autonomamente. Não podemos querer controlar tudo. Ou seja, nós queremos que eles tratem mais baratos e com exatamente os mesmos processos. Sabe qual é que é o problema aqui, Diogo? É que provavelmente nós não estamos a tirar a verdadeira oportunidade daqui, que é criar concorrência no sistema e beneficiar também as atuais unidades de saúde familiar B. Sabe porquê, Diogo? Porque quando há inovação, uns concorrem com os outros, isso é sempre bom e é principalmente bom para os utentes. Francisco, nós tínhamos um terceiro e último tema, 10 segundos. 10 segundos. Estamos, mais uma vez, a confirmar que os números das doenças sexualmente transmissíveis na Europa, em particularmente em Portugal, estão a aumentar assustadoramente. Eu gostava que se falasse mais disto em horário nobre. Por exemplo, se dedicássemos tanto tempo a falar destes temas como dedicamos a falar de eclipses, talvez a coisa mudasse. Muito importante, 3 coisas. Para evitarmos que estas infecções, VIH, clamídia, gonorreia e sífilis, continuem a propagar-se de forma silenciosa, primeiro, testar. É muito fácil, de forma gratuita, encontrarmos centros de teste. Por exemplo, em Lisboa, o grupo de ativistas em tratamento. E vemos um mapa com algumas destas organizações da sociedade civil. Segundo, temos de tratar quando estes testes são identificados positivos. E terceiro, preservativo. Eu sei que já não voltar a sensibilizar as pessoas. Já não parece que é old-fashioned, mas o preservativo continua a ser a melhor maneira de nos protegermos a nós e aos outros. Obrigado, Francisco. Obrigado. Silva.